Olá! Ele é padre e encara o cuidar das pessoas como uma missão. E foi assim que ingressou na política. Eu estou falando do deputado José Afonso Lobato, do Partido Verde. Tudo bom, deputado? Tudo bem, Priscila? É uma honra e uma alegria estar aqui conversando com você, falando um pouco da gente. É uma honra. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo aqui no programa Autorretrato. E eu queria que você falasse um pouquinho da infância. Quem foi o Afonso? Era o Afonsinho ou sempre foi chamado de Afonso? Não, eu sempre fui chamado de Afonso, mas realmente eu nasci muito pequenininho, porque eu nasci de 7 meses. Eu sou o 13º filho de uma família de 14. Eu sou o penúltimo na roça. E eu, então, nasci de 7 meses com toda aquela dificuldade na roça. O médico foi chamado e o médico disse, olha, esse menino não vai sobreviver. Precisa realmente encaminhar para Taubaté, Redenção Taubaté, é referência, né? E minha mãe disse, olha, Deus me deu, Deus vai cuidar. E ela tomou todos os cuidados, e eu sou grato à minha mãe por isso, que eu acabei sobrevivendo. Depois de 2 meses de vida, eles levaram no posto de saúde para pesar. Minha mãe contava que eu pesei 1,7 kg depois de 2 meses. Então, eu acho que foi graças ao amor, ao cuidado da mãe. E por isso nós estamos aqui, né, com saúde, forte aí depois de tantos anos. O senhor é de Taubaté? A minha base hoje é Taubaté. Eu moro em Taubaté desde 85, mas eu nasci em Redenção da Serra. Redenção é um pequeno município, pouco mais de 3.000 habitantes hoje, uma cidade que a antiga, né, foi inundada para gerar energia, para funcionar como caixa d'água. Nesse período até secou, né, como Igaratá, como Natividade, Redenção também. E vivi lá até os 18 anos. Meus pais eram agricultores e lá em casa, desde que podia, com o peso da enxada, se trabalhava. Me lembro, eu com 6 anos de idade, eu fui à primeira comunhão e minha mãe pegou na minha mão, vindo para a cidade, e daqui a pouco eu olho minha mãe chorando. Eu perguntei, mãe, por que você está chorando? Ela disse, você é tão pequenininho, com as mãos tão calejadas, né? E isso aos 6 anos de idade. Então, você imagina, a gente já tinha trabalho de gente grande aos 6 anos. E aquilo era, no dia a dia, era autossustentável. O pai e a mãe, 14 filhos que tinham que cuidar, tomar, e todos que nasciam já começavam a trabalhar, cada um tinha sua tarefa. Isso nos deu muita vontade do trabalho, nos ensinou a responsabilidade do trabalho. Nos tirou um pouco da infância. Né? É isso que eu ia perguntar, né? Dentro dessa... É uma vida difícil, né? Com muitos irmãos, vivendo na roça, mas deu tempo de brincar um pouco? Como que era a situação ali com os irmãos? Porque é muito irmão junto também. Isso, mas é que, na verdade, como eu sou um dos últimos, os primeiros já tinham saído também, né? Buscar a vida fora. Mas, realmente, a infância deixou um pouco a desejar. Mas na roça a gente brincava naquele tempo, né? Você brincava com pouca coisa. Era uma canoa de coqueiro que você subia em cima, subia na canoa e descia até lá embaixo. Era brincava fazia animaizinhos com chuchu na roça e brincava com aquilo, né? Então, tudo a gente fazia uma brincadeira. A gente não entrava numa loja de brinquedos e buscava os brinquedos. A gente fabricava o próprio brinquedo e aquilo mexia muito, né, com a criatividade da gente. E isso era gostoso. Então, à noite, reunia os vizinhos, então tem aquela brincadeira na época de São João, né, de fogueira, quadrilha. Então, tudo isso se fazia e se vivenciava nesse clima. Nós acreditávamos no Saci, que o Saci vinha, então... Né, tinha aquele medo. Mula sem cabeça, né? Tinha uma série de questões que faz parte da nossa mitologia e que a gente viveu muito isso no período, né, na zona rural. E ainda se vive hoje, em alguns lugares, essa crença, essa crendice nessas questões. Mas aí exerce toda a fantasia, a criatividade,
E acho que foi um período assim muito bom. Uma família muito unida, grande, mas muito unida, né? Uma família hoje com bastante netos, bisnetos, somando tudo dá uns 120 ou mais. Nossa, Né? e conseguem reunir? Dificilmente, Né? dificilmente reunir todo mundo. Mas em um determinado momento a grande maioria se consegue reunir. É só inventar um churrasco que atrai todo mundo. Daí é bom. Né? Atrai todo mundo. E daí, a adolescência, então, do Afonso, como foi? O período de adolescência é aquilo. A gente mesmo trabalhava, né? Estuda, a gente muito foi responsável em casa. No período de férias, a gente não gostava muito, férias escolares. Porque aí ficava o dia todo trabalhando na roça. Para a gente, o período de aula, que era o período bom, que trabalhava meio período na roça. Sim. Mas também uma forma de você colaborar. Eu acho que a gente sente, a responsabilidade, né, e o dever, né, o sentido do dever, do prestar contas, vem daí, da formação que a gente teve. E quando alguém diz educação é no berço, realmente, educação é no berço. Os pais já passam para o filho no seu dia a dia. Né? Eu acho que a família não pode, né, terceirizar a educação, seja para a escola, né, para igrejas ou para ONGs. Né? Acho que a família é a primeira responsável. A educação realmente é do berço, é no dia a dia, é com os pais. E o exemplo conta muito. E o exemplo dos nossos pais foi fantástico. Inclusive, por conta da família ser muito grande, e hoje os bisnetos, tataranetos, não conhecem a história de meus pais. Eu estou escrevendo um livro da família, com fotografias, contando essa história. Vou fazer um evento, né? E vou chamar todo mundo para que a gente possa tornar viva cada vez mais a figura, a imagem, a personalidade, o jeito de ser de nossos pais, para que eles, né, tomem conhecimento, porque vai perdendo as raízes. E a gente, quando perde as raízes, nós perdemos a nossa identidade, não sabemos mais quem somos, não é? Então, isso na nossa adolescência, a gente viveu esse período, né? Tem muita brincadeira. À noite, por exemplo, os vizinhos se reuniam uma vez por semana para a reza do terço, na nossa comunidade rural. Cada semana a imagem de Nossa Senhora das Graças ia numa casa, então os compadres se reuniam, então tinha a roda dos homens que conversavam os assuntos deles, das mulheres que conversavam o assunto delas, e também das crianças que ficavam brincando, né, no terreiro até a hora do café com biscoito. Né? Esse é muito bom. Como era a dona Maria Cidalíria, né? Como que era a sua mãe? Olha, minha mãe é uma figura de uma fé extraordinária. Minha mãe faz 20 anos, quase 21 anos que já partiu, que já foi, cumpriu a missão dela. Mas só para você ver, ter 14 filhos na roça, né? Criar Guerreira. 14 filhos. Né? E lá minha mãe torrava café, fazia fubá, né? Criava porco, criava galinha, pato. Nós tínhamos um pomar onde tinha tudo quanto é tipo de fruta. Plantávamos e vivíamos disso, né? Criava peixe. Então, tudo isso a gente criava, plantava, levava no mercado no sábado. E minha mãe é que geria tudo isso. Eu me lembro da minha mãe, nós colhendo um dia uva, e minha mãe, então, para experimentar, ela tirava uma uvinha. Eu sei que era, assim, já uma uva muito doce. Eu sei que num calor um dia, eu estou ficando tonta. E ela realmente estava ficando vermelhinha, né, com a uva muito doce. Então, eu lembro, tenho um carinho muito grande por minha mãe. Nós tivemos uma relação muito estreita, né? Mesmo de cumplicidade, de carinho, de respeito, pois eu fui o último que fiquei. Né? Todos os outros irmãos saíram e eu fui o último. Então, as tarefas do dia a dia, era eu quem fazia no dia a dia. Então, eu e o pai e a mãe ficamos muito juntos nesses últimos, de 15 a 18 anos, né? 12 aos 18 anos, mas fui eu que fiquei junto com meus pais. Então, foi um período de graça muito grande.
E a gente só nota o que perdeu realmente depois que perde. Quando perde, é. Porque realmente eram tesouros, tesouros que a gente tinha, né? E o respeito assim, pela vida de doação, de entrega que tiveram. Imagine você, 14 filhos, criar assim na roça, ter dar responsabilidade. Minha mãe, depois que tudo isso fazia, ainda costurava, né? Ela que fazia as roupas, fazia os colchões, os travesseiros, tudo era feito em casa por ela, né? Peneira, esteira de taboa, né? Peneira de bambu, ela mesmo fazia para poder cuidar do arroz, do feijão. Então ela participava disso, cebola, ela cuidava, então tinha toda uma tarefa. Uma vida muito difícil, de muito trabalho, mas nos ensinaram no trabalho e na fé. Né? Toda noite nós nos reuníamos, tinha um momento de oração, toda a família, com os pais. Então, na fé e no trabalho, nós fomos forjados, uma família muito abençoada. E do pai, né? O seu José Benedito, como era o seu José Benedito? O José Benedito era conhecido como o seu José Lobato, muito bravo. Né? Muito bravo. Também para poder manter essa turma em ordem. Quantos homens e quantas mulheres? Eram 8 mulheres e 6 homens. Tinha que, tinha que segurar. Firme. Né? E todo mundo tinha um respeito, e não mais do que respeito, até um certo medo. E ele falava, todo mundo obedecia. Mas um homem extremamente carinhoso, trabalhador, que é uma coisa absurda como trabalhava. Sofreu muito, porque quando ele tinha em torno ali de uns 60, 50, 55, 60 anos, ele foi acometido por um câncer e sofreu muito, mas com muita fé ele conseguiu a cura deste câncer. Não obstante, deixou uma sequela, um defeito físico na sua face, mas ele trabalhava muito, mesmo com aquilo, nunca deixou a peteca cair. Um homem de uma fé inabalável, de uma força de trabalho incrível. Foi um exemplo. Não podia eu ter melhores professores, melhores mestres do que a Dona Líria e o José Lobato. Foi incrível os valores que nos passavam, a forma com que viviam, aquilo que acreditavam. Me lembro de meu pai, ao meio-dia, trabalhando na roça, quando olhava no relógio, meio-dia, tirava o chapéu, tivesse onde tivesse, e ali fazia a sua oração. Da mesma forma, às 6 horas da tarde. Então, a gente pequenininho vai tendo estes modelos, vai tendo esse exemplo. E eu me lembro, quando criança, eu seguia os passos de meu pai, literalmente. Onde ele pisava, eu pisava. E alguém falou assim, por que você pisa no rastro do pai? Eu disse, porque eu quero ser igualzinho a ele. Né? E, de fato, a gente tem muito parecido, aquele ímpeto de vontade de trabalhar, a exigência da gente para que as coisas saiam certo. Não admito gente preguiçosa, gente, né, muito lerda perto da gente, a gente dá uma chacoalhada. Então, tem essas características que acabaram realmente ficando. Mas dos meus pais eu tenho, tanto do pai quanto da mãe, um carinho e uma lembrança extraordinária. E, na verdade, a fé que eles nos passaram, e a fé que eu tenho, a fé cristã, que acredita que a vida, a morte não é o fim de tudo. Então, eu tenho esperança, né, de que um dia nos encontraremos e aí então será uma festa extraordinária, melhor que todas as festas que a gente pôde participar já na vida. Né? E daí esses ensinamentos religiosos, de quem era Deus, da crença, vieram muito cedo. E na adolescência isso ficou mais forte no senhor? Fez com que o senhor tomasse até uma decisão eclesiástica, inclusive? Na verdade, a vida na zona rural, numa cidadezinha pequena, há 50 anos atrás, ela girava em torno da comunidade eclesial, da igreja. A igreja católica, né, na cidadezinha onde a gente morava. Então, a nossa ligação, domingo era dia de festa. E nós morávamos na roça, então víamos descalço para não sujar o sapato. E depois lavávamos o pé, onde quando tinha barro, lavávamos o pé numa biquinha que tinha na entrada, onde tinha o asfalto, e colocava o sapato, para o sapato chegar bonito na igreja. Né? Então, a igreja era um momento de festa, de celebração mesmo. Então,
tinha tudo isso. Então, as colheitas, o padre ia, né, abençoar as lavouras. Depois o pai trazia isso, as entidades que tinham o asilo da cidade, dava uma parte daquele para os pobres, né, para aqueles que realmente não tinham condições. Então, a gente foi sendo educado desde o começo, a solidariedade, desde criança. Depois, quando meu pai, na verdade, ficou doente, muito doente, e eu já sempre tinha vontade de ir embora para o seminário, para buscar a vocação sacerdotal, eu um dia disse, olha, eu gostaria de ser padre, mas como é que eu vou me deixar, como é que eu vou deixar meu pai aqui doente, não é? Não vou deixar. Se o meu pai sarar, é um sinal de que Deus realmente está me chamando, de que essa é a minha vocação. E não é que meu pai sarou, né? Então eu disse, ó, Deus cumpriu a parte dele, então eu vou cumprir a minha. E aí, aos 18 anos, eu tomei a decisão de ir para o seminário, né? Fui embora longe, eu saí de Redenção da Serra, aqui no estado de São Paulo, e fui para a cidade de Turvo, Santa Catarina, né? Ali no Vale do Araranguá, já quase que na divisa com o Rio Grande do Sul. Então, era uma distância grande. E vim em casa, quando eu saí, eu vim em casa depois de um ano, eu vim em casa. Quem não tinha nunca saído de casa, nunca tinha dormido uma noite fora de casa. Nossa. E foi difícil, o começo foi muito difícil até se adaptar. Como foi, assim, como o senhor passava as suas noites ali de interno? Não, né? porque na verdade ali éramos muitos, éramos 80, então ali estudava, tinha trabalho, cada um tinha sua função a desempenhar, pois muito esporte, praticava-se muito esporte, né? Então o tempo passava e a gente se adaptou, mas os primeiros dias foi muito difícil, foi na fé para poder suportar realmente o peso da escolha que se tinha feito, né? Depois mesmo, quando eu fui embora para a Itália estudar sem querer, eu não fiz uma opção de ir para a Itália, fui mandado para a Itália, né? Pela igreja? Pelo superior da congregação onde eu estava. E aí, de fato, os primeiros meses, os primeiros 15 dias, até aquela adaptação, né, ela é difícil. Mas logo a gente vai engrenando, vai buscando o ideal. Eu acho que realmente a gente vê que foi para o bem. Quanto crescimento, não é? E isso a palavra de Deus diz, olha, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, se alguma coisa acontece comigo hoje e eu não entendo, mas eu digo, olha, eu amo a Deus. Então, se está acontecendo, Deus tem um recado, Deus tem um objetivo, então está na mão dele. E até agora deu certo, viu? Até agora deu certo, porque as coisas caminharam realmente muito bem. Mas os primeiros meses foram difíceis. Eu fiquei lá em Turvo para terminar o ensino médio, fiz o segundo e o terceiro do ensino médio na cidade de Turvo. Depois vim para Curitiba, onde eu cursei filosofia na PUC de Curitiba, do Paraná, e aí vivi um tempo em Curitiba, e aí foi o tempo do amadurecimento. Aí as coisas começaram a caminhar melhor, porque você está mais maduro. Não era aquele menino já que tinha deixado a família, né, muito inocente, muito puro, mas a vivência, o dia a dia foi nos dando um pouco de musculatura para enfrentar as dificuldades. O senhor comentou que quando o pai do senhor tinha aquela colheita, ele já dava uma parte para ajudar as outras pessoas. Foi isso que motivou o senhor também a ajudar outras pessoas? O senhor trabalha muito na frente assistencial, né? Sim, é isso. Acho que nossos pais nos ensinaram, e aí a religião é bastante importante, que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. O que você fizer a um dos pequeninos, dos menores dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo, de Jesus. Não é? Quem recebe uma criança, a mim recebe. E se você não se tornar como criança, não entrará no reino dos céus, diz Jesus. Então, essa formação religiosa e o exemplo dos meus pais, que exatamente fazia isso, ele fazia a gente pensar no pobre, né? Cuidar do pobre, dividir o que a gente tinha com os pobres, porque em casa tinha muita coisa. Era trabalhado, era suado, mas lá tinha fruta, tudo quanto é tipo de fruta que você tinha. Então, havia até a prosperidade pelo próprio fato de doar, né? Isso, de não segurar. né? Né? Mas olha, vem de Deus, devolve para Deus, né?
E a melhor maneira de devolver para Deus é devolver para os filhos dele que mais precisam. Era isso, é dentro dessa mística, né, desta filosofia que nós éramos criados. Então é aí quando eu fiquei, né, padre, né, fui ordenado sacerdote, eu já tinha uma escolha. Porque no período de formação, eu já fiz estágio também, né, em asilos, onde eu ia, dava banho, cortava, fazia barba, cortava a unha. Tinha dia que eu cortava a unha do pé o dia inteiro, né, dos vozinhos. Eram 120 vozinhos. Então você vai aprendendo a cuidar dos outros, né? Esse sentimento. Então, quando eu fiz uma opção pela política, eu fiz uma opção com a política como ferramenta. A política, para mim, não é um fim. Ela é um meio, é uma ferramenta. A escolha prioritária, primeira, que eu fiz da minha vida, foi o sacerdócio. Mas se você aliar isso à política, eu tenho certeza, e a política com B maiúsculo, né? Eu tenho certeza de que é um instrumento para a gente ajudar. Quantos asilos, né, que recebem, por exemplo, verbas públicas, porque você diz, olha, se você tiver esse documento, se qualificar, você pode receber verba pública. Né? A gente vai ajudando as entidades a se organizar e vai viabilizando isso. Né? Uma verba que ajuda uma entidade, né, mesmo entidades que trabalham com jovens, né, instrumentos musicais, ou mesmo, por exemplo, comunidades terapêuticas, né, para recuperação de dependentes químicos. Então, tudo isso tem tudo a ver com a minha missão. E a gente não faz simplesmente porque está ali tentando achar apoio político para ter voto na eleição. Se faz por amor, se faz por opção. E é diferente isso. Né? Às vezes, a emenda está muito ligada a essa questão, né? Eu vou ajudar fulano, porque aí ele vai me ajudar quando eu precisar dele nos votos. Se faz por amor ao ser humano. Os votos, depois, se vierem, vêm como consequência do trabalho, não isso, né? Não mais do que isso. Então, isso é gostoso, porque quando alguém não entende a nossa missão aqui, eu digo, olha, para mim é ferramenta, para mim a política é uma desculpa para eu ajudar as pessoas, é uma forma de fazer, exercer isso. E o senhor foi presidente também, né, de uma instituição? Sim. Eu, durante o período em que fui pároco na paróquia da Santíssima Trindade, tinha antigamente uma obra social muito bonita do meu antecessor, de um dos antecessores, cônego José Luiz, se chamava Serviço Paroquial de Assistência. Tinha um colégio, né? Eles tinham um colégio lá chamado Paroquial, e outras obras sociais. E eu retomei aquilo que ele estava morto, eu retomei aquilo e criei a comunidade Bom Pastor. Por que Bom Pastor? Porque o Evangelho, a figura que mais me chama a atenção de Jesus é a figura dele como bom pastor. Um bom pastor é aquele que acolhe a ovelha ferida, que vai atrás da ovelha desgarrada. Esta é a mística do cuidado que eu quis instaurar naquela comunidade. Inclusive, dias atrás, eu celebrei uma missa nessa comunidade. Parece que a vida a gente vai, quando vê, está no mesmo lugar. E eu me lembrei muito bem daquilo que a gente construiu lá. Então, era uma obra social muito boa, muito grande, que não, eu era o cabeça, mas assumiu a comunidade paroquial. Nós atendíamos mais de 1000 famílias naquela obra e tinha mais de 30 trabalhos diferentes, desde dentista, né, médicos, como ginecologista, clínico geral, e advogados, todos voluntários. Nós tínhamos um grupo de 200 voluntários na obra, né? E desde horta comunitária, armazém comunitário, farmácia comunitária, tudo nós íamos fazer. Então, as pessoas que vinham buscar ajuda, eles tinham que doar 2 horas por semana na obra. E os voluntários doavam 2 horas por semana e cada um que recebia algum tipo de ajuda na comunidade tinha que também doar 2 horas. Então, aí a gente trabalhava nessa dinâmica que foi o que me trouxe para a política. Depois eu, nessa obra, percebi, peraí,
Mas os políticos são muito difíceis, é muito burocracia, você não consegue chegar, muda o prefeito tira a ajuda que o outro estava dando, é muita confusão, né? Porque política é um negócio muito complicado, né? É um negócio muito complicado. E aí eu disse, olha, eu vou entrar para eu entender um pouco esse negócio e fazer disso uma ferramenta. Eu acho que essa é a proposta inicial e é uma proposta que tem dado certo durante esses 3 mandatos, fomos eleitos e estamos no 4º mandato. Deputado e padre, como que o senhor ainda consegue atender as famílias, atender as pessoas, levar uma palavra de fé? Como que é a vida, então, hoje do deputado que é padre? É fácil. Na verdade, não são 2 ações. É uma pessoa, 2 pessoas diferentes. É uma pessoa que tem seus princípios, seus critérios, seus valores, sua crença e usa a política como ferramenta. Por exemplo, domingo passado eu celebrei Ubatuba e fiz 8 batizados. Depois você vai visitar, tá ali, você vai visitar uma obra social. Atende uma pessoa, conversa com um. Ontem fui visitar uma ETEC, conversando com jovens, estavam sentados na grama, cheguei, comecei a brincar, um jovem me conheceu lá em Cachoeira Paulista. Ô padre, dá uma bênção para nós. Um grupo de jovens sendo na grama e eu me sentei com eles e rezamos um pouco na grama mesmo. Sentamos e fizemos a oração. Entrei, fui visitar um professor. O professor disse, olha, precisamos de tantas coisas aqui, mas a coisa que mais nós estamos precisando é de uma bênção. Dê uma bênção para a gente. E assim a gente vai. Eu acho que é isso. Acho que a igreja precisa sair mais do templo e ir ao encontro das pessoas. E esta é a proposta do Papa Francisco, ir ao encontro das pessoas, e principalmente daqueles que mais precisam, e dialogar com a sociedade, levar à sociedade os valores que nós cremos. A fé não é para ser vivenciada apenas e tão somente dentro do templo. O templo é o momento de reabastecer a fé. O dia a dia da vivência da fé é onde a população está, onde as coisas acontecem. Precisa de mais fé, precisa de mais Deus na vida das pessoas, para que a gente consiga mudar um pouco essa sociedade que cada vez nos assusta mais? Eu questiono um pouco isso, essa pergunta, Priscila, que você me fez, me questiona muito. Nós vivemos num país cristão, basicamente, em tese, né? Mais da metade da população se declara, no último censo, católica e depois os evangélicos. Então, somos cristãos. Eu não entendo por que nós temos tantas diferenças em nosso país. Tanto pecado social, tanto comodismo, tantas feridas abertas, né? De sofrimento, de dor. Né? Nós vemos aí agora essa discussão da diminuição da maioridade penal. Muitos deles pegam como bandeira, né, eleitoreira, de novo, vendendo a imagem que isso vai resolver o problema da violência. Resolver o problema da violência é quando se investir na criança, se investir na família, é quando cada pai, cada mãe se sentir e verdadeiramente ser responsável por os filhos que colocam no mundo, né? É quando a gente deixar o comodismo ou os privilégios e ir ao encontro e se doar mais na comunidade. A violência, ela vai terminando, sempre houve, mas ela vai diminuir a partir do momento que a gente se comprometer mais com a vida e com as pessoas. É muito cômodo fazer um discurso no ar-condicionado, né? Recebendo um bom salário, mas é diferente quando se coloca o pé no chão, né? Se arregaça as mangas e assume a dor, a luta do povo. Então, eu acho que nós temos que discutir mesmo, amadurecer muito isso. Eu vejo que o povo paga um preço muito alto e vai continuar pagando enquanto não tiver realmente lideranças muito comprometidas com essa mudança. Quero agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, né, o deputado, o padre Afonso Lobato. Eu quero agradecer a presença do senhor aqui. Olha, Priscila, desse jeito você me deixa até envergonhado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco das coisas que a gente pouco fala nessa casa. Sim. Né? Aqui é uma casa muito árida, né? Então, falar da gente, falar das relações que nos formaram o caráter, é muito bom. Agradeço a você, agradeço àqueles que não aparecem, né? Só nós dois estamos aparecendo aqui, mas aqueles que estão aí por trás das câmeras, que estão trabalhando e trabalham na TV Assembleia e fazem a TV Assembleia acontecer.
Obrigado a vocês todos, que Deus abençoe a todos e que nos dê saúde e que nos dê, sobretudo, um coração fraterno, solidário, amigo, para construirmos um mundo melhor. Ok. Bom, o programa Autorretrato fica por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.